A esquerda quer escrever nos livros de história que em 2023 a direita tentou um golpe de Estado no Brasil, querendo restabelecer a ditadura militar. E que quem evitou isso foram as instituições dominadas pela esquerda. Portanto, a batalha não é apenas jurídica, de argumentos legais, dos documentos juntados no processo. Isso é apenas um pequeno conflito dentro da grande guerra, que é a da narrativa que está sendo construída para guiar os próximos 40 anos da política nacional. O julgamento a que estamos assistindo no STF estará, sim, nos livros de história. Não só pela condenação de Bolsonaro, mas pela versão que será contada pela esquerda. A esquerda saiu do regime militar brasileiro como sendo a defensora da democracia e da liberdade. Essa é a narrativa que venceu. E as narrativas não são o registro do que aconteceu. Elas são uma história contada de uma forma específica para produzir um resultado escolhido. Não importam os fatos. Não importam as intenções, importa apenas a percepção. E ela é construída, dirigida, como Lula ensinou a Maduro recentemente. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Durante a ditadura militar brasileira, uma parte da esquerda se radicalizou. Produziu atentados terroristas, sequestros, assaltos a banco, assassinatos políticos. Gabeira disse: não queriam a democracia, queriam a ditadura do proletariado. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Mas a esquerda tomou para si o direito de escrever a narrativa. Com música, com cinema, com o apoio da classe artística e o comando das universidades. Pintou o quadro que quis. O filme 1964, Entre Armas e Livros, aqui da BP, já contou essa história. Na tal da narrativa, a direita era filhote da ditadura. Os partidos da direita, o antigo PDS e o extinto PFL, principalmente, eram nascidos da arena, que dava sustentação ao regime militar no Congresso. Já os partidos da esquerda brotaram todos do MDB, da oposição à ditadura. E assim, a esquerda usufruiu por quase 40 anos do privilégio de se dizer a protetora da democracia. Lutara contra a ditadura, contra a tortura, contra a censura, vejam vocês, por eleições e pelas diretas já. Foi com esse manto de santidade democrática que o PT foi crescendo, o PSDB foi inflando e a direita envergonhada foi murchando e desaparecendo. A série O Teatro das Tesouras, aqui da Brasil Paralelo, mostra esse processo. Ser de direita era moralmente condenável no país pós-reabertura. Mas isso mudou. O tempo passou. A ditadura militar foi ficando no passado, apesar do esforço da esquerda de manter a sua mística viva. Quem hoje tem 40 anos nasceu em 1985, com a eleição de Tancredo Neves e o fim do regime militar. Gerações inteiras não conheceram a ditadura. Além disso, aquela narrativa da esquerda redentora, democrata, libertadora, impuseram-se os fatos. A aliança do PT com Cuba, uma ditadura militar pura e simples, mas do bem, porque liderada pelo companheiro Fidel. A defesa petista do regime venezuelano, a mais evidente ditadura já sob Chávez, mas também sob Maduro. A parceria da esquerda brasileira com o Irã, uma ditadura sanguinária. E a subserviência à China, onde, aliás, ontem, Celso Amorim e Dilma Rousseff estavam.
Lá, um desfile militar exibindo armamentos em uma ditadura plena, com censura e tortura estabelecidos como método, não ofende o PT e a esquerda. Mesmo a mais bem contada narrativa não resiste ao tempo e aos fatos. E a esquerda perdeu, por suas próprias atitudes, aquela aura que tinha conseguido desenhar para si mesma. E nasceu uma nova direita. Uma direita que não veio do regime militar, que em seu slogan tem a palavra liberdade e que levanta a voz contra a censura no Brasil. Que é antissistema e por isso conquista corações e mentes, inclusive na juventude, onde a esquerda acreditava ter um monopólio eterno. A direita, liberal ou conservadora, passou a desafiar as elites estabelecidas. La casta, como diria Javier Milei, ou o centrão, como se pode falar aqui no Brasil. A tal da narrativa construída pela esquerda no fim do século XX não sobreviveu ao século XXI. Mas ela serviu para estabelecer uma superioridade moral da esquerda sobre a direita durante 40 anos. Embasou a tomada completa das universidades, das redações, das artes. Serviu como plataforma política para o crescimento dos diversos campos da esquerda. Produziu a hegemonia esquerdista no cenário eleitoral. Mas acabou. E a esquerda perdeu. E a esquerda entendeu. Entendeu que era preciso restabelecer a sua legitimidade democrática. A bandeira da defesa da democracia precisava ser recuperada. E veio o 8 de janeiro e a minuta do decreto de estado de defesa. Nasceu, então, o discurso do golpe, que é vital para a esquerda retomar legitimidade. Durante décadas, viveram como o lado certo da história, como as vítimas da ditadura militar. Até hoje, boa parte da produção cultural esquerdista gira em torno deste tema. Veja-se, por exemplo, Ainda Estou Aqui. O 8 de janeiro ofereceu a oportunidade perfeita para atualizar essa narrativa. Apresentar-se novamente como guardiães da democracia diante de uma suposta ameaça da direita. É sobre isso o julgamento que estamos assistindo no STF. E isto é grave, porque o Judiciário, nas palavras de Barroso, deixou de ser um departamento técnico para ser um poder político. E ele dá sinais do que acontecerá quando diz que a única coisa que me preocupa é o extremismo, não as visões diferentes do mundo. E acho que em breve nós vamos empurrar o extremismo para a margem da história. A esquerda quer escrever nos livros de história que em 2023 a direita tentou um golpe de Estado no Brasil, querendo restabelecer a ditadura militar. E que quem evitou isso foram as instituições dominadas pela esquerda. Portanto, a batalha não é apenas jurídica, de argumentos legais, dos documentos juntados no processo. Isso é apenas um pequeno conflito dentro da grande guerra, que é a da narrativa que está sendo construída para guiar os próximos 40 anos da política nacional. Os acontecimentos do fim de 22 e do início de 23 deram à esquerda a oportunidade de reviver esse conto. Isso nos emite um alerta triplo. Primeiro, para não sermos vítimas da manipulação. A esquerda instrumentaliza cada crise para reforçar a sua narrativa. É preciso enfrentar esse esforço de retomada da hegemonia através de uma narrativa criada apenas para ter ganhos políticos. O segundo alerta é quanto à politização do judiciário. Um processo gradual, mas grave e perigoso, que enfraquece a Constituição, as instituições e a liberdade. Mas também é um alerta para que a própria direita aprenda com os fatos. Porque se existem erros reais cometidos, além da gravidade dos mesmos, eles se tornaram combustível para que o adversário escreva a história a seu favor. O desafio, portanto, não é só disputar a narrativa, mas evitar abrir as brechas que permitam que ela se imponha. A anistia avança no Congresso não porque a invasão da Praça dos Três Poderes estava certa, mas porque até o Centrão percebe que este julgamento é, no mínimo, controverso. Aliás, vale assistir o especial sobre a anistia aqui da Brasil Paralelo, apresentado por Silvio Navarro. Se a anistia ou a resposta da direita terminar validando tanto o 8 de janeiro quanto as intenções daqueles que, no entorno do presidente, queriam mesmo um levante militar, a narrativa da esquerda sobreviverá. Se ela for, no entanto, o reconhecimento dos excessos do STF, fica reconhecida a figura do perseguido político de direita. E aí os papéis se invertem. E é por isso que a esquerda brada,
sem anistia, ecoando a ordem de Lula da Silva. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. Tá? Com esses alertas registrados, é preciso reconhecer que hoje a direita tem uma força que não teve nos últimos 40 anos e que pode ser determinante para que a versão que a esquerda quer impor não se perenize. O julgamento no STF pode ser a última instância para Jair Bolsonaro, mas não é a última cartada na construção da narrativa política. E certamente não é a última palavra sobre o destino político do Brasil. Por mais que a esquerda queira, ela já não consegue mais, sozinha, escrever a história. Essa, ao contrário do que parece ser o caso dos votos dos ministros, ainda não está escrita. Dependerá de muitas mãos e será traçada por muitas canetas.